Patrícia Beldade está na Holanda a estudar as borboletas. São elas que estão a ajudar esta bióloga portuguesa a desvendar alguns dos segredos da evolução e desenvolvimento dos seres vivos. E as suas descobertas vieram mesmo abrir uma nova perspectiva no estudo da biologia evolutiva. Alto, baixo, branco, preto, olhos verdes, azuis, formas completamente diferentes. A diversidade é, sem dúvida, uma característica na vida deste planeta. E não é só ao nível das espécies. Vejamos a humana, por exemplo, diferente das outras e também entre si, na altura, cor de pele, de olhos e até na forma. Estas diferenças acentuam-se de região para região, mas nem é preciso ir tão longe. No mesmo local, até na mesma família, existe diversidade. E o que a determina, para além do ambiente, são os genes. É esta variação que Patrícia Beldade estuda na Holanda, no Instituto de Biologia da Universidade de Leiden, com borboletas. Eu não estou à partida à procura de variação em humanos, mas por outro lado, nós não temos asas, mas nós temos genes, como as borboletas têm genes, e é sabido hoje em dia que há muitos genes que estão conservados em todos os organismos. Há genes que nós temos em humanos que têm genes muito semelhantes em borboletas e em moscas e em todos os outros organismos, por isso é que nós falamos de organismos modelo, em que estamos a olhar para coisas que podem depois ser generalizadas para todo o mundo vivo. Uma nova perspectiva para o estudo da evolução dos seres vivos, introduzida por esta jovem cientista portuguesa. In evolutionary biology, often and for a long time, development was not really important. We were studying the genes, or the genotype as we call it, so the set of genes, and how that eventually produced the phenotype, or actually the appearance of species, of individuals. But obviously a lot happens between that period. It is in fact, and during the fact from the egg, if you like, from the fertilized egg to the adult, there's a huge amount of processes happening, and that's what we call generally development. And for a long time, it was just sort of rendered not important. But what Patricia has shown in her work is that the way that development actually makes sure that the genes are translated into the phenotype is really, really important in understanding evolution. So by focusing on the role of development, she opened up might call it the black box. E é nas asas das borboletas, que são criadas neste laboratório, que Patrícia Beldade desenvolve atualmente a sua investigação. Agora vou-vos mostrar a parte em que temos as borboletas. Está separada de nós por causa das questões das alergias. Estas duas estudantes estão a preparar banana, que é o que nós usamos para alimentar as borboletas adultas. Pomos banana com algodão molhado dentro das gaiolas. Portanto, estas borboletas existem normalmente, as populações naturais são em África, onde os climas são altamente sazonais, em que há uma estação seca e uma estação úmida, e nós aqui no laboratório tentamos imitar as condições da estação seca e da estação úmida, que também diferem na temperatura. Por exemplo, estes dois quartos climatizados aqui diferem na temperatura. Um está a 27 graus, que é a temperatura típica da estação úmida, em que as borboletas são muito mais ativas e também têm as asas muito mais coloridas, e aqui a 20 graus é a estação seca, que tem umas borboletas que são muito menos, portanto as cores das asas são muito mais esbatidas e as próprias borboletas mexem-se menos e sobrevivem à estação seca. Portanto, nós temos gaiolas de várias formas que usamos para pôr borboletas em diferentes fases da sua vida. Tipicamente estas gaiolas pretas em que temos borboletas adultas, mas também a fase antes do adulto, que são estas coisinhas verdes que se vê aqui, são as chamadas pupas, em que a borboleta está simplesmente à espera do período da metamorfose em que se vai tornar um adulto. Nestas diferentes gaiolas, as borboletas vão completando o ciclo de vida, dos minúsculos ovos que se transformam em pequenas lagartas, depois pupas e a metamorfose, borboletas. O meu trabalho está focado nos padrões de cores nas asas destas borboletas e, mais precisamente, nestas estruturas redondas que são os ocelos. Os padrões nas asas das borboletas são formados por milhões de escamazinhas coloridas que estão dispostas qual telhas num telhado e que saem facilmente. Eu posso-vos mostrar que, tocando numa borboleta, as escamas passaram para o meu dedo e eu agora tenho o mesmo padrão que a borboleta tem. Esta parte que é gira das escamas também tem as suas desvantagens, que é porque elas se soltam muito facilmente, nós respiramos-las,
e há muita gente que se torna alérgica, incluindo eu. Mas a observação destas características desenvolve-se também a um nível mais profundo, ao nível dos genes, no laboratório molecular. E os resultados fazem superar até as alergias. Aos 34 anos, Patrícia Beldade dirige a sua própria investigação, ganhou o Prémio Europeu John Maynard Smith para jovens investigadores e tem vários artigos publicados em revistas da especialidade, incluindo a Nature, fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver desde que terminou o curso em 1995. A sua formação em Biologia começou em Lisboa. A inclinação para o assunto não tem bem a certeza. Acho que não consigo pôr uma data no meu despertar para a ciência e nem sequer sei se isso existe. Eu sempre fui uma estudante muito interessada em estudar. Eu e a minha irmã temos 1 ano e pouco de diferença e eu lembro-me que desde muito cedo a minha irmã sempre foi uma pessoa muito preocupada com o trabalho e sempre gostou muito de aprender. Mas era tão preocupada que em algumas noites ia para a cama ainda a dizer a tabuada ou mesmo a chorar porque não tinha a certeza se no dia seguinte se lembraria da tabuada toda. E esta responsabilidade manteve-se durante o resto do ensino. E durante o liceu tive um professor de Biologia que era absolutamente fenomenal e quando nós começámos a aprender sobre a genética e nessa altura era mais ver os pedigrees, que é aquelas coisas dos cruzamentos entre indivíduos e ver como é que as características depois se espalham pelos seus descendentes, fiquei fascinada com a genética e foi nessa altura que eu decidi que ia estudar Biologia. Terminada a faculdade, decidiu que não queria deixar de estudar e o seu espírito investigador levou-a primeiro até França, onde fez um estágio extracurricular e depois trouxe-a de volta a Lisboa para dar início ao doutoramento. Entrei em 96 para o programa de doutoramento da Gulbenkian, no programa de doutoramento em Biologia e Medicina, onde no primeiro ano é um programa super interessante, que eu acho que também me ajudou imenso. E foi durante esse ano que eu tive depois de fazer a minha escolha e tinha acabado de sair um artigo do Paul Brakefield na Nature, com mais detalhes desta coisa dos genes e do desenvolvimento e da produção dos padrões das asas. Foi aí que eu o contatei e que perguntei-lhe se havia a possibilidade de fazer um projeto cá e que ele alegremente aceitou. Ainda durante o doutoramento em Leiden, Patrícia encontrou uma nova oportunidade para expandir os seus conhecimentos. Fiz cá o doutoramento, que defendi em 2002. Não passei o tempo todo cá, passei um dos anos do meu doutoramento nos Estados Unidos para começar então a olhar mais para os genes, que era uma coisa que não havia a expertise, não se sabia cá, não se fazia aqui, pelo menos neste laboratório, muito. E acabou por voltar aos Estados Unidos para o mesmo laboratório para continuar a sua investigação num pós-doutoramento que terminou em 2004 e regressou à Holanda. Mas os voos desta cientista portuguesa não se ficaram por aqui. Durante a universidade e durante este estágio fiz vários cursozinhos aqui e ali, um bocado para me tentar guiar o que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos. Portanto, fiz cursos desde ecologia tropical a coisas mais poluição na Grécia ou algas na Bretanha, em França. E é nestes cursos e também nas várias participações em congressos e outros encontros científicos que a levam a lugares mais exóticos que Patrícia Beldade vai descobrindo o seu gosto por outras atividades. Quando viajo e se as águas são quentinhas, gosto de mergulhar, que foi uma coisa que surgiu depois de um congresso na Austrália. Portanto, tive a sorte de ver um congresso em que eu tinha que participar, aliás, fui convidada para participar na Austrália. Uma vez que estava lá, dizia, pronto, isto é a altura ideal para aprender a ir mergulhar e desde então chego a sonhar com isso, porque é uma experiência muito interessante. Mergulhar em águas quentes, escalar paredes altas com saliências coloridas e pedalar. Tenho bicicleta todos os dias, que aliás eu acho uma grande mais-valia de viver aqui, porque falta-me aquela parte toda do stress matinal que eu tinha imenso em Lisboa, quando se apanha o autocarro e o metro cheio de gente, que as pessoas já mal dispostas porque está tudo muito cheio e às vezes aborrece, não é? E os carros a buzinarem, muito barulho. Eu aqui venho de bicicleta por umas ruas muito bonitinhas, rodeadas de canais. Portanto, essa parte é honestamente uma grande mais-valia de viver aqui em Leiden, numa cidadezinha pacata, que não é a minha cidade, porque a minha cidade continua a ser Lisboa, mas é a cidade que me acolhe e que tem as suas vantagens, como esta coisa do super descanso, do relax, que é poder vir de bicicleta calmamente. No Instituto, para além das investigações, Patrícia Beldade prepara ainda as aulas de Biologia que dá na Universidade de Leiden. Prepara também projetos e orienta estudantes de doutoramento. She's my supervisor, so I have my own research, I have my own project, and I think about my own experiments, but she's advising me what's the best way to do the experiments,
and afterwards we discuss the results and we think about what would be the next step and what's the best way to do the next experiment. O que a Susana está a fazer é usar mutantes que apareceram, portanto são, de repente no laboratório, na nossa população, há um indivíduo que aparece que tem um aspecto completamente diferente e nós fazemos essa borboleta pôr ovinhos, olhamos para a geração seguinte e vemos que este aspecto se mantém, portanto sabemos que é uma coisa genética. Um outro olhar sobre a evolução. A diversidade de estudos é, de resto, uma das características neste Instituto de Biologia. Os motivos que me fez voltar para Leiden e aceitar a posição que era possível ter aqui é exatamente a interação com as outras pessoas deste grupo, nomeadamente o Bas e o Paul Breakfield, que é o chefe do grupo, porque nós todos estamos interessados em variação em características, usamos o mesmo sistema, que é o tal, a borboleta, mas estamos a olhar para diferentes aspectos e o que é giro é depois integrar tudo no fim e ter uma história muito mais completa. Colaboração e ambiente familiar com espaço para paragem coletiva, para convívio e celebrações como aniversários. Depois do descanso, o grupo volta a dedicar-se às suas borboletas, na esperança de encontrar novos caminhos que expliquem a evolução. Cada vez mais é aparente que os mesmos genes que a borboleta tem e que são expressos na borboleta são genes que têm o que se chama homólogos, são genes que têm muito semelhantes no humano e em moscas e em vermes e em tudo mais. Portanto, há uma conservação dos mecanismos genéticos. Portanto, ao entendermos os mecanismos genéticos na borboleta, vamos estar a entender mecanismos genéticos em geral e inclusivamente no homem. É no desenho das asas das borboletas que esta jovem cientista portuguesa está a desvendar segredos sobre a evolução das espécies. Uma investigação inovadora que desenvolve atualmente na Holanda e que poderá abrir novas perspectivas na compreensão da diversidade de formas no mundo vivo. Rui Loja Fernandes dedica os seus dias à matemática. No Instituto Superior Técnico em Lisboa divide-se entre o ensino e a investigação. E as suas descobertas são reconhecidas além fronteiras. Foi premiado e é frequentemente solicitado para participar em encontros internacionais. É uma das imagens de marca de Portugal, a calçada portuguesa. Quem começou por decorar desta forma o chão que pisamos não terá certamente pensado que este tipo de desenho repetido ou simétrico representa um paradigma para matemáticos como Rui Loja Fernandes. Mas este investigador dedica também o seu estudo a questões mais elevadas, como o movimento dos planetas no Sistema Solar ou, de volta à Terra, o percurso que descreve um objeto até cair no chão. Questões complexas e abstratas que para o nosso dia-a-dia parecem ter pouca relevância, mas o facto é que permitem o desenvolvimento e acabam muitas vezes por resultarem novidades tecnológicas sem as quais já não podemos passar. Mas as contas de um matemático não têm necessariamente esse fim. O seu objetivo é a compreensão e a simplificação. Uma simplificação com linguagem própria que não passa apenas pelos números. Eu sofro isso todos os dias quando vou a um restaurante e me pedem para fazer a conta e normalmente sai a asneira que eu engano-me sempre a fazer a conta. Porquê? Porque os matemáticos, na maior parte dos casos, não lidam com números. Os matemáticos lidam com outros objetos. Um exemplo de algo com que os matemáticos lidam é, por exemplo, um grafo, que é uma palavra um bocado complicada para designar algo que é muito simples. Um conjunto de pontos, podem pensar que são cidades no mapa, e umas estradas a unir estas cidades, que se chamam arestas. E então, um problema típico de matemática é simplesmente, se eu vos disser assim, olha, tenho 3 pontos, tenho 3 cidades, e eu quero saber qual é o caminho mais curto que passa por estas 3 cidades e que começa nesta cidade e acaba naquela. Um exemplo de um problema simples com resolução fácil, especialmente quando estes estudos matemáticos, alguns muito antigos, outros nem tanto, permitiram criar formas mais acessíveis de ultrapassar estas contas. O grafo, por exemplo, é um conceito com mais de 100 anos, mas só recentemente começou a ser explorado e a permitir, por exemplo, a possibilidade de calcular o melhor percurso de uma grande viagem,
Com um simples clique, numa rápida investigação na internet, podemos saber qual a distância que iremos percorrer, o tempo e até mesmo quanto iremos gastar. Simples no computador, complexo mesmo para os matemáticos. Mas não são estas as viagens a que se dedica Rui Loja Fernandes. A sua matemática é a matemática do espaço, a geometria. Desde o seu doutoramento, feito nos Estados Unidos, tem vindo a desenvolver estudos reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 2001, recebeu o prémio Gulbenkian Ciência e os artigos que tem publicado nas revistas da especialidade são reconhecidos por matemáticos de todo o mundo, até porque vieram transformar algumas ideias estabelecidas. Houve, nos anos 60, um artigo famoso de um matemático francês que demonstrou, entre aspas, que um certo teorema, que é o terceiro teorema de Lie, se generalizava dos grupos para os grupoides. E isso estava errado. Estava errado e durante muito tempo estudaram-se condições suficientes para esse teorema estar certo. E foi num trabalho, foi na sequência do trabalho do Rui, e depois, em particular, num artigo dele em colaboração com um matemático romeno que está na Holanda, que foi dada uma explicação cabal, digamos assim, para esse assunto. E esse artigo foi publicado numa revista internacional de muito prestígio em matemática, que é o Annals of Mathematics, que é publicada pela Universidade de Princeton. O Rui, nos últimos 10 anos, mais ou menos, é, na minha área, claramente o líder em Portugal. Na área da geometria em geral ligada à matemática, é a pessoa que mais tem publicado, melhor tem publicado, com mais qualidade, com mais impacto internacional nas publicações que tem. Isso reflete-se também nos convites que tem recebido para ser orador principal em conferências de nível internacional na área dele e noutras até relacionadas. Convites que tem para passar tempo em universidades estrangeiras para interagir com matemáticos dessas universidades que estão interessados em ouvir o que ele tem para dizer. Rui Loja Fernandes acumula ainda outra tarefa, para si tão importante como a investigação. O meu lado do ensino é um lado que me dá enorme prazer, mas também é um lado fundamental. Se quiser, é uma obrigação ética do matemático ensinar. Também no ensino divide o seu tempo entre dois espaços, o campus da Alameda, em Lisboa, e o campus do Tagus Park, em Oeiras. As aulas são programadas tendo em vista as diferentes plateias. É que há vários grupos distintos, por exemplo, os estudantes de engenharia que precisam de formação matemática com noções mais básicas, mas fundamentais, ou os futuros cientistas, matemáticos e físicos como estes, que estão em fase de mestrado ou outros já no doutoramento. Para chegar aqui, Rui Loja Fernandes teve que dedicar grande parte do seu tempo ao conhecimento, não só a ensinar, mas também a aprender. Olhando para trás, consegue dividir os seus 40 anos de vida em fases distintas, ou não fosse ele um matemático. Primeiro, a sua infância e juventude na terra natal. Em Coimbra, a minha ligação à matemática era uma ligação não consciente. Era a ligação aquilo que eu chamo da geração do Cosmos, da série na televisão, que se impressiona por... teve a série Cosmos, do Carl Sagan, teve uma grande influência sobre uma geração de pessoas, das quais eu me incluo, e que atraiu pessoas para a ciência em geral. E na altura não ligava muito à matemática, mas tenho a certeza que essa ligação já existia lá, pelas coisas que me interessavam e pela maneira de pensar, etc. Para além da série televisiva e natação que praticava sempre que podia, Rui Loja Fernandes sentiu-se também atraído pelas novas tecnologias. Sou da altura em que os computadores aparecem em grande força e por isso vim para Lisboa para estudar Engenharia Eletrotécnica e Computadores. O que aconteceu quando cheguei para estudar Engenharia Eletrotécnica e Computadores é que fui exposto a matemática e a física a sério e foi aí que começou a minha atração pela matemática, também pela física. Eu tinha um professor que aliás foi uma das pessoas que me fez começar a gostar muito de matemática, mas que me ensinava uma parte da física que se chama mecânica. Ele gostava de mandar um giz pelo ar, assim, e dizer, bom, agora tem que perceber qual é o percurso que o giz faz. Então, quando nós mandamos um giz pelo ar, existem umas equações da física, que foram descobertas pelo Newton há muitos anos atrás, e que descrevem o movimento do giz. Essas equações descrevem o movimento não só do giz, mas descrevem, por exemplo, também os movimentos dos planetas em torno do Sol. E os computadores ficaram para segundo plano. Quando o Instituto Superior Técnico criou o curso de Física, já Rui Loja ia no seu segundo ano de faculdade, mas não hesitou em mudar.
Fez licenciatura em Engenharia Física e Tecnológica, sempre com o sentido na matemática e em novos conhecimentos. Candidatei-me a universidades americanas, fui aceito em algumas e decidi estudar para Minneapolis, para a Universidade do Minnesota, que era conhecida então por ser um dos grandes departamentos onde se estudavam equações diferenciais, que é uma das áreas relevantes da matemática que ocupa um grande espaço. Nesta nova fase da sua vida surge um novo interesse, a família. Conhecemos em 1987 e casámos em 89. Foi assim um casamento um bocadinho apressado, porque ele soube que ia fazer o doutoramento para os Estados Unidos e nessa altura ponderámos, quer dizer, das duas uma, os Estados Unidos não é propriamente aqui ao lado, não é? E portanto das duas uma, ou eu ia com ele e isso era uma opção que tínhamos que tomar na altura, não é? Ou então não dava para estarmos a namorar com o Atlântico pelo meio, não é? Durante o doutoramento, Rui Loja Fernandes dirigiu os seus interesses matemáticos para a geometria. Ao mesmo tempo, aumentava a família e nunca deixou de praticar desporto, tendo mesmo formado uma equipa de futebol com os colegas. Surgiram as suas primeiras publicações, resultado da sua tese de doutoramento, e decidiu voltar. Isso, os primeiros 2 anos em Portugal é um choque grande, porque na altura as condições eram piores do que são agora. Já melhoraram bastante, e portanto sentia-se bastante o choque, a mudança de um ambiente extremamente estimulante para um ambiente mais burocrático, pior organizado, em que é preciso fazer outras coisas que não nos podemos dedicar exclusivamente à investigação e ao ensino, temos que fazer ainda outras coisas. O seu regresso aconteceu em 1994. De lá para cá, cresceu na carreira e cresceu também a família. O meu dia normalmente começa cedo, 6h30, 7 horas, e saio cedo de casa. A minha mulher é que leva os meus filhos à escola, mas às 4h30 acabou, porque às 4h30 é preciso sair para ir buscar os filhos e passar tempo com eles, senão não vale a pena ter filhos, não é? Uma tarefa que lhe foi naturalmente atribuída em casa foi a de ajudar os filhos nas matérias de matemática. Sou advogada, não é? Fiz Direito, a partir do meu 9º ano, ou a partir do meu 10º ano, segui a via das letras, das humanísticas e, portanto, não tenho formação nenhuma em matemática, não percebo nada. Aliás, a minha filha está no 7º ano e já o ano passado no 6º, sempre que ela tem alguma dúvida e, por exemplo, o Rui está no estrangeiro, a gente resolve as dúvidas por e-mail ou por telefone, porque eu não lhes consigo resolver. E então, quanto é que é metade de 28? 28. Quanto é que é? 14. Boa. Contas muito simples para Rui Loja Fernandes, que mesmo em casa não consegue esquecer as suas investigações. Aquelas folhas brancas com os rabiscozinhos que ele faz, não é? Que para mim são elegíveis, ao fim de 20 anos continuam elegíveis, mas que são uma presença constante e isso é que o faz estar sempre aliado, está sempre a pensar. Escreve no guardanapo algumas coisas para não se esquecer, está sempre a escrever em todo lado, a pensar muito. Porque é do pensamento que podem surgir as respostas aos problemas a que se dedica atualmente. Para quem não tem formação matemática, compreender estes paradigmas é quase impossível, mas para Rui Loja Fernandes, o seu objeto de estudo revela-se às vezes de forma quase artística. Quando nós estamos a andar numa calçada portuguesa, nós vemos que muitas vezes o desenho da calçada repete-se. Então nós dizemos que a calçada tem simetria, porque aquele desenho se repete. Era como se a calçada continuasse indefinidamente e nós estivéssemos a andar na calçada e parecia que estávamos sempre no mesmo sítio da calçada, porque a calçada estava-se a repetir o desenho. Então isso é um exemplo de simetria. Grande parte do tempo deste cientista português é passado a investigar formas de perceber a geometria por trás do movimento dos planetas, numa linguagem que, apesar de universal, a matemática, continua a ser dominada por muito poucos e que, sem percebermos, acaba por permitir o desenvolvimento.